Magnificat anima mea Dominum. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que tem me acompanhado nessa jornada missionária, mais uma vez te convido a dar um joinha, acionar o sininho, a compartilhar. Fazendo sempre isso, o YouTube reconhece a legitimidade dessa linda missão. Na 25ª semana do Tempo Comum, no dia em que a igreja celebra o apóstolo São Mateus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem sentado à coleteria dos impostos chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isto e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam ir ao médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero a misericórdia e não o sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, como é muito interessante aqui a palavra de Deus. Mateus, sendo ele o cobrador de impostos, ele não era bem visto pelos homens piedosos, né? Ele era à margem de uma sociedade religiosa, alguns poderosos, sempre via os cobradores de impostos como homens desonestos, como de fato muitos deles eram, se não todos, mas enfim, a experiência que Mateus tinha era da esperteza, porque o mundo onde ele se envolvia, onde ele fora criado, era olho por olho, dente por dente, mais ou menos assim. Bom, enfim, Mateus, ele era o cobrador de impostos. E aqui diz que Jesus chama Mateus e ele imediatamente segue. Os textos aqui nos sugerem que antes, porém, Jesus sentou-se à mesa de Mateus, na casa de Mateus. O que significa isso? Jesus entrar na casa de um homem desonesto, impuro, né? Um homem que não tinha escrúpulos nenhum, mas Jesus entrou com seus discípulos. É muito interessante isto. E os discípulos já demonstram aqui que estavam muito mais atentos ou muito mais desapegados de preconceitos ou de julgamentos. Entrou na casa do fariseu, ou melhor, de Mateus, e junto com outros cobradores de impostos fizeram refeição. E aqui mostra com clareza a experiência de Mateus com o nosso Senhor, que entrou na casa conhecendo Mateus, que chamou Mateus conhecendo a miséria de Mateus. É interessante que talvez, pelo menos a mim, me dá um pouco de curiosidade para tentar saber, porque o próprio Mateus não relata nos seus escritos, mas tentar saber o que falavam naquela mesa. Qual era o tema central daquela mesa? Não dá para nós sabermos, porque Mateus e nenhum dos apóstolos discípulos fizeram nenhum comentário nos evangelhos. Porém, uma coisa no final do evangelho vai dizer:
Quero a misericórdia e não o sacrifício. Jesus veio não para condenar, mas para trazer de volta para a experiência da misericórdia. Então, mais uma vez, nos encontramos com o tema da misericórdia. E eu quero acreditar, ainda que Jesus não tenha tocado nesse assunto como um tema principal, ele é a própria misericórdia. Então, a gente consegue perceber com a clareza que Jesus está ali como fonte de misericórdia para acolher Mateus e os outros cobradores de impostos. E o texto termina dizendo: de fato, eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Então, por que Jesus não sentaria à mesa com Mateus? Porque Jesus percebera claramente o quanto Mateus precisava conhecer, precisava experimentar o quão grande era o amor do nosso Senhor por ele. Você, eu, nós precisamos nos permitir sermos amados, a grandeza desse amor de Deus por nós. Eu e você precisamos, de uma vez por toda, pararmos talvez você se vitimiza diante de situações reais, dolorosas, e não sente a profundidade desse amor do nosso Senhor por você. Eu digo, Ele te ama. Ele é fonte de misericórdia e Ele te ajuda a superar toda essa dor. Senta-se à mesa da Eucaristia, comungue o nosso Senhor, porque Ele veio para mim e para você, para nós que somos pecadores. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o diário, que a Santíssima Virgem Maria, Rainha do Clero, nos dê a graça de conseguirmos a casa para cuidarmos de sacerdotes, nos dê essa graça de termos a casa para cuidarmos, que São José, esposo de Maria, nos fortaleça e nos ajude a ser obedientes à missão que Jesus nos chama, como chamou Mateus, e hoje estamos diante da vocação, chamado de Mateus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Também aproveito o momento para te convidar a participar conosco da primeiro Congresso da Misericórdia, que vai acontecer na nossa Casa-Mãe, em Magé. Você é nosso grande convidado. Procure nos meios de comunicação as informações necessárias para estar conosco nesse momento tão belo da misericórdia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.